Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre uma dúvida que muitas pessoas têm quando vão preparar uma cova para o plantio de uma planta frutífera ou uma planta ornamental de porte maior, que exige uma cova de maior dimensão. A dúvida é qual o melhor adubo a ser utilizado e qual a quantidade ideal. Bom, praticamente para todas as culturas comerciais é indicado o uso de um adubo fosfatado no plantio, pelo fato do fósforo ser muito importante na formação das raízes e do sistema radicular como um todo, e, consequentemente, para um bom desenvolvimento da planta no campo. No mercado, existem vários adubos fosfatados, como a gente pode observar, o superfosfato simples, o superfosfato triplo, fosfato monoamônio, que é o MAP, o fosfato diamônio, que é o DAP, que são fontes de fósforo mais solúveis, muito utilizadas em culturas anuais, como milho, soja, e também na olericultura, que as plantas têm um crescimento muito rápido e necessitam de uma fonte mais solúvel de fósforo. Porém, existem outras fontes de fósforo menos solúveis, muito utilizadas por fruticultores e floricultores, que são os fosfatos naturais. Então, a gente tem um fosfato natural, que é produzido no Brasil, que é um pouco menos solúvel do que o fosfato natural reativo, que é importado, pelo fato de serem provenientes de diferentes tipos de rocha. Temos também o termofosfato, que passa por um tratamento térmico e com isso melhora a sua solubilidade, e as farinhas de osso. Nós temos a farinha de osso calcinado, que tem uma solubilidade melhor do que a farinha de osso autoclavado. E um ponto interessante nessas fontes de fósforo é que, além da fornecimento de fósforo de P2O5, acompanhando a seta aqui, praticamente quase todas as fontes fornecem também bastante cálcio. Então, se a gente acompanhar a seta, a gente vai ver. Com exceção aqui do MAP e DAP, que em vez do cálcio fornece também nitrogênio. Mas as outras fontes, todas elas fornecem uma boa quantidade de cálcio também, acompanhando a seta, né? E no caso do termofosfato magnesiano, além do cálcio, ele fornece também um pouco de magnésio, silício e alguns micronutrientes. Então, é uma fonte de fósforo bastante utilizada por alguns agricultores orgânicos, pelo fato de ser um produto permitido na agricultura orgânica. Tá certo? Outro ponto importante que a gente tem que observar é a porcentagem de fósforo na formulação. Então, vamos supor, super simples, 18% P2O5, o super triplo, 45%. Então, mais do que o dobro. Então, a gente tem que fazer um levantamento da relação custo-benefício, ver quanto que está saindo, né, o fornecimento de fósforo nessas duas fontes, tá certo? Então, se o super simples tiver um preço próximo do super triplo, então a gente realmente vai dar preferência ao super triplo, tá certo? Então a gente tem que observar essa porcentagem de fósforo e também a solubilidade, tá certo? Dependendo da cultura e do objetivo que a gente quer. Bom, então na cova de plantio de plantas frutíferas ornamentais, qual adubo utilizar? Se a pessoa estiver trabalhando com agricultura convencional, os dois adubos mais indicados são o superfosfato simples e o superfosfato triplo, pelo fato de serem mais baratos em relação às outras fontes mais solúveis, né? Tá certo? E são mais facilmente encontrados no mercado. Se não encontrar essas duas fontes de fósforo, a pessoa também pode fazer o uso de uma formulação NPK que tem um bom teor de fósforo, como o 4,14,8 e o 10,10,10. Mas como nas covas de plantio a gente fornece bastante adubo orgânico, composto orgânico, esterco curtido, os adubos orgânicos já fornecem o nitrogênio e o potássio.
Então, na realidade, não teria necessidade de adicionar o nitrogênio e o potássio inicialmente, mas se não tiver disponível no mercado, pode ser utilizado. Se a pessoa estiver trabalhando com agricultura orgânica, todas essas fontes aqui são passíveis de serem utilizadas na agricultura orgânica. Porém, o fosfato natural reativo, o termofosfato magnesiano e a farinha de osso calcinado, eles têm, essas fontes, né, têm uma solubilidade melhor do que um fosfato natural. Então, se tiver uma possibilidade de escolha, deve dar preferência a esses materiais. Bom, apesar de todas essas opções, o superfosfato simples é o mais utilizado tanto por fruticultores como por floricultores, pelo fato de ser, né, mais facilmente encontrado, de ter um custo relativamente bom, tá certo? De fornecer, além do fósforo, uma boa quantidade de cálcio e também uma boa quantidade de enxofre, tá certo? Então, realmente, ele é o mais utilizado. E aqui fica uma recomendação de uma adubação de cova, tanto para plantas frutíferas como plantas ornamentais, para uma cova de dimensão de 40 por 40 por 40, que é 20 litros de composto orgânico, de 10 a 20 litros de composto orgânico, 400 a 600 gramas de superfosfato simples e 50 gramas de FTE. FTE é um coquetel de micronutrientes. Caso a pessoa não encontre isso no mercado, não tem problema. É um complemento a mais que a gente coloca aqui, tá certo? Porém, quanto maior a quantidade de composto orgânico que a gente for utilizar, estão acompanhando a seta aqui, menor a necessidade de adubo fosfatado mineral. Então, fazendo um cálculo rapidamente, eu cheguei a esse número. 10 litros de composto orgânico ou esterco curtido vai substituir cerca de 150 gramas de super simples, tá certo? Então, se a pessoa, em vez de 10 litros, colocar 20 litros de composto, ela pode reduzir bastante a quantidade de superfosfato simples, tá certo? Então, é uma boa estratégia. E quanto mais adubo orgânico você coloca também na cova, vai melhorar a disponibilidade de fósforo para a cultura, porque o fósforo vai ser menos adsorvido, né, retido pelo solo, pela argila do solo, né, e vai ficar mais disponível para a planta. E a matéria orgânica também forma um complexo com fósforo que retém o fósforo com menos intensidade. Então, o fósforo fica mais disponível para as culturas. Se a pessoa não quiser usar o super simples, porque está trabalhando com agricultura orgânica e não quer trabalhar com um adubo mineral processado, ela tem a possibilidade de utilizar essas fontes aqui. Apesar dessas fontes terem um teor de fósforo até superior ao super simples, porém, a disponibilidade do fósforo que está presente nessas fontes, ela é bem menor do que no super simples. Então, se a gente for substituir, a gente teria que utilizar, no mínimo, né, 400 a 600 gramas também dessas fontes aqui por cova de plantio, tá certo? E uma outra estratégia interessante é você combinar uma fonte de solubilidade mais rápida, como o super simples, com uma fonte de solubilidade mais lenta, como o fosfato natural. Então, neste caso, você colocaria metade da dose de super simples e metade da dose, vamos supor, lá, de fosfato natural reativo. E aí você tem um fornecimento de fósforo por mais tempo para aquela cultura, tá certo? É uma estratégia interessante até para cultivo de plantas em vasos grandes, tá certo? Então, a gente tem que ter esse bom senso. E outro ponto importante é que a quantidade a ser aplicada por cova vai depender da fertilidade do solo. Então, se um solo tiver um baixo teor de fósforo, a gente vai ter que utilizar uma quantidade maior de adubo fosfatado.
Então, considerando aqui o mesmo tamanho de cova, se o teor de fósforo for baixo, utilizaria 800 gramas. Se for alto, utilizaria 400 gramas. E intermediário, 600. Então, se a pessoa não tiver uma análise de solo em mãos, o ideal é que ela utilize essa dose intermediária aqui. É o que a gente fez na sugestão anterior, tá certo? Outro ponto também importante é que o volume da cova, ele varia muito, tá certo? Então, uma cova de 50 por 50 tem cerca de 125 litros de volume. Uma cova de 40 por 40, 64 litros de volume. Então, cai praticamente pela metade. E uma cova de 30 por 30, 27 litros de volume. Então, com certeza, a quantidade de fósforo a ser aplicada, né, de adubo fosfatado, vai reduzir drasticamente, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, em floricultura, como o pessoal utiliza cova um pouco menor, tá certo? Então, a quantidade de adubo fosfatado a ser aplicada é bem menor. E se a pessoa, além do adubo fosfatado, for utilizar um adubo orgânico, né, um composto orgânico, um esterco, essa quantidade pode ser reduzida ainda mais, tá certo? Então, a gente tem que estudar cada caso para dar uma recomendação mais correta, né? Mas essas recomendações gerais que a gente comentou anteriormente, né, funcionam muito bem para quase todas as culturas, tá certo? Plantadas em covas, né? Certo? E outro ponto importante é que os adubos orgânicos também são, né, uma boa fonte de fósforo, principalmente os estercos animais, tá certo? E alguns composto orgânico também, quando feito com cama de frango, tem também um bom teor de fósforo também. Bom, no canal tem alguns vídeos que pode auxiliar nessa compreensão, né? Então, tem um vídeo que fala sobre adubação orgânica e pH do solo, onde a gente mostra que o estercos animais, composto orgânico, exercem um efeito tampão no pH do solo. Então, mesmo utilizando adubos minerais, quando você utiliza parte da adubação com adubos orgânicos, o pH do solo não desce como quando a gente utiliza somente o adubo mineral, tá certo? E se a gente fizer adubações orgânicas consecutivas, o pH pode até aumentar um pouco. Outro vídeo que fala sobre adubação orgânica e fósforo no solo mostra que se a gente fizer adubações orgânicas sucessivas todos os anos, a tendência é o teor de fósforo no solo aumentar. E pelo fato dos adubos orgânicos estarem sempre fornecendo fósforo, né? E o fósforo ser muito pouco extraído pela maioria das culturas. Então, a tendência é do fósforo aumentar no solo. Outro vídeo fala sobre o preparo de cova de plantio de fruteiras, né? Esse é o vídeo que surgiu essas dúvidas, tá certo? E um outro vídeo que eu falo sobre a necessidade ou não de colocar calcário na cova de plantio, tá certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.